Hello, everybody! Olá, alunos do sétimo ano do Sistema Positivo de Ensino. Bem-vindos à nossa videoaula de língua inglesa. Eu sou a professora Camila Rodrigues e estou hoje com vocês aqui no SPE com você. Nós iremos hoje conversar sobre connectors, a importância dele dentro de um texto para que esse texto flua perfeitamente e para que o leitor o entenda também na íntegra. Vamos analisar o texto a seguir? Nós temos primeiramente uma conversa. Vamos refletir sobre ethnic diversity, a diversidade étnica. How diverse is your family? Qual é a diversidade da sua família? What is your ethnic origin? Qual é a sua origem? A origem da sua família. How diverse is the city or area where you live? Qual é a diversidade da cidade ou da área que você mora? What ethnic groups are found there? Quais são os grupos étnicos são achados neste local? In your opinion, how diverse in Brazil? Na sua opinião, o quanto diversificado é o nosso país? What different ethnic groups are mixed in the country? Quais são a mistura étnica de grupos no nosso país? Então, agora é o momento para vocês refletirem com os seus colegas, com os seus familiares, descobrir um pouquinho da origem da sua família, quais são as culturas que tem dentro da sua realidade, de onde você mora, ou mesmo dentro da sua casa. Faça essa reflexão com os membros de sua família. Vamos agora analisar um texto. Nós temos o texto que fala assim: Read the text and check your answers in activity 2. Leia o texto e depois responda a atividade 2. Do you agree with the author's opinion about Brazilian diversity? Você concorda com a opinião do autor sobre a diversidade brasileira? O texto foi publicado na Georgetown University, falando sobre Brazilian diversity, a diversidade brasileira. Quem escreveu o texto? Annabelle Twinsett, November 4, 2015. A Annabelle, que escreveu dia 4 de novembro de 2015. E o texto fala: Brazil is a wonderfully diverse country, much more than so than I expected when I decided to study abroad here. O Brasil é maravilhosamente diversificado. Muito mais do que eu esperava quando eu decidi estudar aqui. Walking down the Copacabana Promenade, I can't seem to find one face that is even remotely similar to the one before it. Andando no passeio de Copacabana, eu não consegui encontrar rostos que são similares uns com os outros. In reality, Brazilians trace their origins back to African slave. Na realidade, o traço das origens brasileiras vão aos escravos africanos. Brought into the country by Portuguese colonists to Western European whites, mostly from Portugal, Spain, Italy and Germany to Japanese and other Asian immigrants. Então, dos escravos que foram trazidos para os países pelas colônias portuguesas, aos europeus, a maioria portugueses, espanhóis, italianos, alemães e japoneses e outros imigrantes asiáticos. Brought it to supplement the labor force to Jewish force to convert to Christianity by the colonists as well as Syrian and Lebanese Arabs escaping from persecution. Também ela fala da força de trabalho que eles precisavam, os judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo pelos colonos, também os sírios, os libaneses e os árabes que estavam escapando da perseguição. Então, ela está mostrando o quanto é diversificado culturalmente o nosso país e como que ele foi colonizado pela diversidade de povos. E ela continua. If that wasn't interesting enough, these communities tend to congregate in different states of Brazil, so that visiting places other than Rio, for me, has something felt like stepping into a different world. Não foi tão diferente que essas comunidades ficaram em diferentes estados do país. Tanto que visitar lugares além do Rio de Janeiro, para mim, parecia que eu estava pisando em diferentes partes do mundo.
Prestem bem atenção nas palavras que estão destacadas, que são os connectors, que estão conectando uma frase com a outra para que esse texto flua. Então, ali o so that, então que. E nós temos aqui a próxima. Brazil is not just the country of 10 buxom boys and girls on the beach like we see on the postcard. It's an incredibly diverse country which has a whole set of racial and social tensions that come along with that diversity. Então, ela fala que o Brasil não é somente o país do bronzeado e dos meninos e das meninas com os corpos malhados na praia, como a gente vê nos cartões postais. É uma diversidade incrível nesse país, que tem uma gama racial e social que também proporciona diversidade. E nós temos aqui, mas, being Brazilian is a lot more complicated than it sounds. Mas ser brasileiro é muito mais complicado do que soa. Which is great because, nós temos o porquê que está conectando. Which is great because it leaves someone like me with a little wiggle room in calling myself part Brazilian now as well. Então, aqui no texto tem o connector because, porque deixa para alguém como eu um espaço para me chamar de brasileira agora também. Então, vocês perceberam o uso dos connectors aqui para conectar uma frase com a outra para que isso flua da melhor maneira possível. Então, vamos analisar agora a questão sobre este texto. Fala assim, take a look at the text in Activity 3 and try to answer the questions. Vamos tentar responder as questões de acordo com o texto. What's the text about? Sobre o que é este texto? It's about the diversity in Brazil. É sobre a diversidade no nosso país, no Brasil. What type of text is it? Where is it available? Que tipo de texto é este e onde esse texto está disponível? It's a post published in a university blog. É um artigo publicado num blog da universidade. Na próxima, nós temos Who is the writer? Is she Brazilian? Quem é o autor deste texto? Ela é brasileira? Annabelle Timsit é a escritora. She isn't Brazilian. She visited to study abroad. Ela não é brasileira, ela estava visitando e estudando aqui no nosso país. Vamos continuar. Nós temos o exercício. Now decide if the sentences are true or false according to the text. Agora decida se essas sentenças são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. A primeira fala, Brazil is not as diverse as the author imagined. O Brasil não é tão diversificado como a autora imaginou. That is false, é falso. No começo do texto, ela fala que se surpreendeu com a diferença de raça e ela faz até comparação que ela está andando no passeio de Copacabana e ela não consegue identificar rostos faciais iguais. E continuamos. The author is a foreigner who moved to Brazil because of her job. A autora é estrangeira e ela se mudou para o Brasil por causa do emprego dela. False. Ela fala que ela veio estudar no Brasil. She came here to study. Então, ela está estudando. É uma aluna de intercâmbio. Na próxima, nós temos Brazilian people look very different from one another. Os brasileiros têm aparência bem diferente um dos outros. This is true. Isso é verdadeiro. Ela fala no começo do texto, no passeio de Copacabana. A próxima, nós temos There are distinct immigrants communities in each Brazilian state. Nós temos comunidades imigrantes distintas em cada estado brasileiro. That is true. Isso é verdadeiro. Ela fala da gama diversificada das comunidades imigrantes que vieram ao nosso país e que estão espalhados pelos diversos estados do nosso país. A última fala assim. The postcard image of beautiful people on the beach perfectly describes Brazil. A imagem do cartão postal de pessoas lindas na praia perfeitamente descreve o Brasil. False, isso é falso. Ela conseguiu perceber a diferença cultural que nós temos dentro do nosso país e a diferença racial também. Alunos do 7º ano do Sistema Positivo de Ensino, esta foi a nossa videoaula sobre connectors e sobre o texto diversity, com o texto de diversidade cultural e racial que nós temos no nosso país.
Continuem aqui no SP com vocês para nossa próxima videoaula com resolução de exercícios. Bye bye, everybody!